Retornando com nossas resoluções de questões, estamos fazendo o IBGE 2017, uma prova para o cargo de agente censitário desse importante concurso público, que é o concurso do IBGE. Vamos lá então, gente, vamos trabalhar? Diz assim, ó, uma equipe de trabalhadores de determinada empresa tem o mesmo número de homens e mulheres e homens, tá certo? Certa manhã, 3/4 das mulheres e 2/3 dos homens dessa equipe saíram para um atendimento externo. Sempre lembrando, né, que é o mesmo número de mulheres e homens. Então, quer dizer, esse grupo aí é formado tanto uma quantidade igual de homens e mulheres, tá bom? Então vamos lá. Desses que foram para o atendimento externo, a fração de mulheres é, e aqui vem 5 itens, vamos descobrir qual deles será o verdadeiro. Olha só, gente. Isso é um problema de fração, né? E sempre que a gente trabalha com frações, é sempre importante a gente ter em mente o seguinte: vamos igualar os denominadores das duas frações. É sempre importante para nós igualarmos os denominadores, porque aí a gente vai ter a noção do que está acontecendo. Trabalhar com denominadores diferentes, né, é sempre muito mais complicado. Então vamos igualar os denominadores. Que frações são? São os que saíram, 3/4 das mulheres e 2/3 dos homens. Vamos igualar os denominadores? Olha só como é que eu igualo. O MMC tem que fazer isso, né? Seria quanto? O MMC seria 12. 12 por 4 dá 3, 12 por 3 dá 4. 3 vezes 3 dá 9, então tem a fração 9/12. E tenho a segunda fração seria 8/12. Essas duas frações, gente, são semelhantes às primeiras, né? Apenas com um detalhe, elas estão com o mesmo denominador. E aí a gente vai começar a raciocinar o que está acontecendo aqui. Quando eu igualo o mesmo denominador, por exemplo, eu coloquei o menor possível, que seria 12, mas eu poderia transformar essas duas frações em frações que tivessem o denominador 24, ou 36, ou 48, ou seja, qualquer múltiplo de 12 eu poderia igualar esse denominador, levar esse denominador para ficar igual, né, com qualquer múltiplo de 12. Esse foi apenas o menor deles. E qual é o entendimento que a gente tem disso? Olha só, em cada 12 mulheres, né, da empresa, saíram 9 delas. 3 ficaram lá dentro, tá certo? Em cada 12 homens Por isso que é importante, porque aqui, gente, eu estou tendo condição de ter a igualdade que eu tinha no início do problema. Em cada 12 homens da empresa, saíram 8 deles. E o que eu tenho de conclusão com isso, né? Qual é a conclusão que eu posso chegar? Eu já tenho uma base aqui, ó, 12, né? Igualei os denominadores, então é 9/8. A relação de mulheres para homens está claro, ó, é de 9/8, daqueles que saíram, claro, tá certo? O que eu posso concluir? Em cada 17 funcionários que saíram, por que 17? Saíram 9 mulheres e saíram 8 homens, né? Nessa proporcionalidade inicial aqui, pequena aqui, tá certo? Então eu teria quanto? Ó, 9 mais 8, 17. Em cada 17 funcionários que saíram, 9 eram do sexo feminino e 8 eram do sexo masculino, ou seja, 9 eram mulheres e 8 eram homens. E que fração as mulheres representam do total que saiu? As mulheres serão 9/17, ou seja, são 9 mulheres no total de 17 pessoas, né? Funcionários dessa empresa que saíram. Então é 9/17, é a fração que representa as mulheres. E os homens? Claro, os homens serão o complemento disso aqui, digamos assim, né? Ou seja, 8/17, ou seja, saíram 8 homens em cada 17 pessoas que foram trabalhar externamente. E a nossa resposta certa, concluímos, né? É a letra E, 9/17. Perfeito? Então, gente, está claro? Ficou claro? É um probleminha de fração que a gente fez aqui usando aritmética pura e simples. Não precisamos entrar nada com algebrismos, né? A gente pode fazer usando o nosso raciocínio lógico, raciocinando, pensando e resolvendo isso de uma forma aritmética, utilizando os conceitos que a gente tem de fração. Qual é a grande lição que a gente tira dessa questão? Sempre que aparecer um problema de frações, com frações de denominadores diferentes, é importante, é fundamental que nós igualemos esses denominadores. Dessa forma, eu poderei raciocinar muito melhor na questão. Foi o que aconteceu aqui. Quando igualei denominadores, tudo se passou como se fossem, nessa empresa, trabalhassem 12 pessoas. E aí eu calculei 9 mulheres em 12. 8 mulheres em 12 saíram para a rua. Então, em cada 17 pessoas, né, que saíram para a rua, 9 eram mulheres e 8 eram homens. Por isso que a razão, né, que a fração que representa as mulheres que saíram é quanto? 9/17. Perfeito? Então, resposta certa, letra E, nessa bonita questão aplicada
pelo IBGE, né, para o cargo de agente censitário, uma prova realizada nesse ano de 2017. Gente, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemática muito fácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site.